Revisão, ela é independente da prova que você vai fazer, tá? O que eu vou ensinar aqui para vocês é independente de qualquer prova que vocês vão fazer, ok? Então, Carol, eu vou fazer a prova da Unesco, eu vou fazer a prova da Enescan, eu vou fazer a prova do Enem. Não vai fazer diferença. O passo a passo, e vocês vão ver que eu coloquei um passo a passo, né? Eu coloquei um como fazer, quando fazer e como fazer, tá? Acho que eu repeti, né? Enfim, é, o passo a passo que eu botei, vocês conseguem fazer para qualquer prova que vocês quiserem e para qualquer matéria que vocês quiserem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre correção ativa não, sobre revisão ativa, né? Que é extremamente importante e que normalmente não é o que acontece, tá? Vou falar pós e contras do ativo e do passivo, e aí a gente vai conversando. Tô aberta a diálogos, a vocês mandarem mensagem, perguntarem, questionarem, para a gente poder alinhar aí as expectativas dessa aula, ok? Meninos, de antemão, eu já adianto que eu vou lançar o meu curso. Tenho companhia! Muito obrigada, Naama. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade, gente. Olha só, já vou adiantar que nessa aula eu vou lançar os meus dois cursos de revisão, que é tanto das particulares, que os meus alunos já têm todo mundo acesso, tá, gente? Meus alunos já ganharam esses cursos, ok? Mas eu vou lançar tanto a minha revisão para as particulares quanto a minha revisão para o Enem, tá? E aí no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Quem tiver interesse, continua aqui comigo, tá bom? Vai ser um prazer acompanhar vocês aí até a aprovação de vocês. Então, olha só, para a gente começar, a primeira coisa que eu preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês: revisão faz parte da aprovação. Gente, não tem como vocês serem aprovados sem fazer revisão, ok? Não tem como, não tem como. Por quê? Porque a revisão, ela faz parte do processo de aprendizagem. Como é que a gente aprende alguma coisa? Primeiro, a gente recebe essa informação de alguma forma. Pode ser através de uma aula, pode ser lendo um livro, pode ser de diversas formas, mas a gente recebe uma informação. Esse é o primeiro passo da aprendizagem. Recebi essa informação, eu preciso fixar essa informação. Essa fixação, galera, ela vem no formato de exercício. Por isso que tem muita gente que assiste aula e fala assim: nossa, eu achei que eu sabia tudo, mas eu cheguei na prova e me ferrei. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, ele não é apenas receber informação. A gente precisa receber e a gente precisa fixar. E tem um terceiro passo, né? São três passos. E tem um terceiro passo, que é o passo da memória, que é o passo de memória a longo prazo, que é o passo que você fala assim: caraca, eu já estudei isso, mas eu sei fazer ainda. É aí que entra a revisão. Então, a revisão, ela faz parte do processo de aprendizagem. Ou seja, ela faz parte da aprovação, porque a gente precisa aprender para passar na prova. Ok? Tranquilo? Só que, o que que normalmente acontece, né? As revisões, elas são feitas de forma 100% passivas. E eu tô falando de experiência própria, tá, gente? O que que eu sempre fiz nos meus cursos de revisão? Eu preparava um material, uma lista de habilidades cognitivas, uma lista separada por conteúdo, questões antigas do vestibular, questão discursiva, e eu deixava tudo lá bonitinho. Sabe quando que a galera começava a fazer a revisão? Quando começavam as aulas ao vivo. Quando eu começava a dar aula, a galera entrava na revisão e começava a revisão. E aí, qual é o problema disso? O problema é que uma revisão de aula, ela é 100% passiva. É só eu transmitindo o meu conhecimento para vocês. Se você está agregando aquilo, se você está entendendo aquilo, vai ficar pelo caminho. Carol, mas eu aprendo muita coisa na revisão. Primeiro que aprender não, né? A gente revê muita coisa na revisão. A revisão não é momento de aprendizagem, tá? Então a gente revê muita coisa na revisão. Com certeza, gente, a gente revê muita coisa na revisão. Mas é aquele rever, assim, muito superficial. Então, o que que eu tô trazendo para vocês, né? O que que eu reformulei?
O que que eu reformulei aqui e eu tô trazendo aqui para vocês? É estudo ativo, é revisão ativa, é você olhar para o seu erro e falar: caraca, eu tô com um problema aqui. Porque, gente, o problema da Carol é diferente do problema da Naama, que é diferente do problema da Duda. Nós temos problemas diferentes, né? Eu entendo uma matéria que a Carol às vezes não entende. Eu entendo um conteúdo que a Naama às vezes não entende. Então, a gente vai revisar da mesma forma, do mesmo jeito? Não. A gente precisa individualizar. A gente precisa personalizar. A gente precisa trazer personalidade para o nosso estudo. Eu, Carol, não vou revisar a mesma coisa que a Duda. Eu não vou, a gente não tem a mesma dificuldade. Nós não somos a mesma pessoa. Então, o que que eu bolei, né? Eu falei, caraca, eu vou fazer uma revisão ativa, eu vou fazer uma coisa diferente que ninguém nunca fez. E eu criei alguma coisa diferente que ninguém nunca fez. E eu vou trazer o passo a passo para vocês. Galera, nessa aula vocês vão sair sabendo fazer a revisão com as próprias pernas, se vocês quiserem. Eu vou selecionar os meus exercícios, eu vou fazer. E se vocês não quiserem ter trabalho, e se vocês não quiserem perder tempo de vocês, eu vou abrir a revisão para os alunos externos que quiserem entrar. Ok? Vamos lá que eu preparei um material muito bonitinho. Eu tinha preparado um, e aí depois eu falei assim: ai não, tá tão feio, deixa eu mudar isso aqui. E eu mudei minha apresentação tem, sei lá, uns 5 minutos. Vamos lá, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aula, tá, galera? É aula, tá? Vocês podem pegar papel que vocês vão sair com passo a passo aqui, tá? Então, como fazer uma revisão ativa e estratégica? Me falem uma coisa. Joga no chat aqui pra mim, interajam comigo. Qual é o maior problema que um vestibulando tem hoje? Vamos ver se vocês concordam comigo. Acho que a Ana Ama vai concordar comigo que a gente estava conversando sobre isso essa semana. Tempo. Já gostei. Organização, falta de tempo. Meninos, o grande problema que um vestibulando tem hoje é a falta de tempo. O grande problema que vocês têm hoje é falta de tempo. Deixa eu escrever de amarelo aqui. É falta de tempo, tá? Por que, Carol, que é falta de tempo? Porque vocês têm mil coisas para fazer. Mil coisas para fazer. Então, o maior problema que um vestibulando enfrenta hoje é falta de tempo. É falta de tempo para parar e para falar: caraca, como é que eu vou fazer essa revisão estratégica? Será que eu estou revisando? Será que está estratégico? Será que eu estou revisando? Será que eu estou estudando? Porque às vezes vocês confundem revisão com aprendizagem, né? Então, essa falta de tempo, ela ou deixa vocês no mesmo lugar, e aí no sentido de não sei o que fazer e não vou fazer, vocês não fazem a revisão, ou deixam vocês loucos, porque aí começa a surgir um monte de dúvida, um monte de questionamento. O que que eu faço? Como que eu faço? E aquela ansiedade do tipo, não vou conseguir, tá todo mundo revisando menos eu, só eu não consigo, e por aí vai, tá? Então, esse é o maior problema. Vamos falar agora sobre o que que significa essa revisão ativa. Então, eu falei com vocês, gente, revisão ativa é quando eu vou atrás. E não quando alguém traz aquilo mastigado para mim. Então vamos trocar a ordem. O que é uma revisão passiva? Assistir aula é passivo. Ler resumo é passivo. Grifar a apostila inteira é passivo. Tudo isso é passivo. Tudo isso, o que você absorve é muito pequeno. E isso tudo é comprovado neurocientificamente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que que é ativo? É quando você resolve questão. É quando você erra e você olha para o seu erro e fala: isso aqui eu não vou errar mais, porque eu vou correr atrás do erro que eu tive aqui. Isso é ativo. E aí serve tanto para uma revisão quanto para uma correção, ok? Porque a correção também tem que participar da revisão, tá? Então, correção ativa é quando você pega um exercício, você faz aquele exercício e você olha, nossa, eu tô com um problema nas exceções da distribuição eletrônica. Nossa, eu tô com um problema porque eu não lembro quais são as propriedades periódicas que eu tenho que saber. Nossa, eu tô com um problema porque eu não tô lembrando a fórmula que eu uso nas constantes. Isso é você identificando o seu problema
e indo atrás dele para resolver isso. E aí você pode fazer. Aí você pode pegar uma aula para assistir, pequena, porque a gente está falando de revisão, não de aprendizagem. Aí você pode partir para a parte mais passiva para você desenvolver isso aí, tá? E, gente, é científico. Eu trouxe dois artigos científicos aqui para vocês e eles falam, esse primeiro ele fala que o aprendizado ativo ele melhora significativamente o desempenho acadêmico, tá? Ele falou, ele concluiu nesse artigo que um aluno mediano, olha só, ele concluiu que um aluno mediano, ele se torna um dos melhores alunos da turma só por estudar de forma ativa, só por mudar o passivo para o ativo. Foi a conclusão que esse resumo, que esse artigo chegou, tá? E eu trouxe esse outro artigo que ele fala sobre testar o próprio conhecimento. Ele fala que é trivial testar o próprio conhecimento. E aqui é uma coisa que eu vou bater muito na tecla com vocês. Esse artigo, gente, é extremamente importante e ele fala sobre se você quer lembrar de alguma coisa, se você quer saber se você sabe alguma coisa, é botar a cabeça para funcionar e botar ela para lembrar, ao invés de só ir lá e ficar relendo. É você botar a sua cabeça e falar assim, caraca, pegar um papel em branco, olhar pro papel e falar, o que que eu lembro disso aqui? E a gente vai falar sobre isso. Isso se chama brainstorming e ele tá dentro da nossa revisão também, ok? Então, esse artigo, ele fala que testar o próprio conhecimento, ele é uma estratégia poderosa, tá? Ele é uma estratégia poderosa. Então, é tudo cientificamente comprovado, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre estratégia, porque não adianta nada eu fazer uma revisão ativa se ela não for uma revisão estratégica, tá? Por quê, galera? Porque quando eu estudo ativamente, aí vamos lá. Carol, então vamos começar agora. Quero fazer o curso, vou entrar com você, nananã, nananã. Então eu vou revisar tudo, certo? Errado. Gente, dá tempo de revisar tudo em 30 dias? Nunca. Nunca. Tem gente que está estudando desde janeiro, tem gente que está estudando desde o ano passado. Não dá para revisar tudo em 30 dias, tá? Então não dá para a gente revisar tudo em 30 dias. Então qual é a estratégia? É a gente pensar na frequência da cobrança. O que que cai mais naquela prova? O que que é mais cobrado naquela prova? É a gente pensar na nossa dificuldade individual. E aí, de novo, entra aquilo que eu falei. A dificuldade da Carol é diferente da dificuldade da Duda, que é diferente da dificuldade da Naama. Se eu pego todos vocês, coloco dentro de um pacotinho e eu falo, não, a gente vai estudar só isso aqui, é porque eu tô falando que a dificuldade de vocês é a mesma. E não é. Ok? E controle e monitoramento. Gente, isso aqui é parte essencial. Se você não mede os seus erros, se você não mede os seus acertos, se você não monitora o que você está fazendo, você continua girando falsamente. Você continua girando no mesmo lugar. Então, o controle daquilo que você está fazendo, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você está errando e daquilo que você está acertando, ele faz parte da estratégia, tá? E aí eu vou mostrar uma por uma. Como é que você pode fazer isso um por um? Então, vamos falar um pouquinho sobre frequência de cobrança. Peguei aqui um exemplo para vocês, tá? Primeiro aqui, gente, peguei exemplo, tá, meninos? Esse primeiro aqui é do Unesc, ok? Esse primeiro aqui é do Unesc. Ah, Carol, não vou fazer o Unesc, só peguei exemplo, ok? Esse segundo aqui é do Enem. Habilidade Enem, tá? Então vamos lá. Olha só, prestem atenção. Primeiro dia, né? Vamos fazer uma revisão? Vamos fazer uma revisão. A gente vai fazer uma revisão, vou falar para vocês, de 26 dias para as particulares, de 30 dias para o Enem, ok? Como é que vai funcionar? Eu vou colocar aqui para estudar qualquer coisa? Não. Eu vou colocar aqui para estudar aquilo que tem alta frequência. Então, para quem vai fazer a prova do UNESC, olha os conteúdos que estão caindo aí.
Olha o que que a gente sabe que vai estar lá na prova. Eu tenho balanceamento, eu tenho introdução à química orgânica, eu tenho interações moleculares, distribuição eletrônica e por aí vai. Em 3 dias, olha o tanto de conteúdo que a gente vai conseguir revisar. Lembrando que, olha só, balanceamento vai cair na Unesc? Sim ou com certeza? A ele aqui de novo. Olha eu tendo chance de rever, de ver se realmente. Será que eu tô entendendo mesmo? Relembrei mesmo? Olha as interações moleculares que vai cair sim ou com certeza. Será que eu tô entendendo mesmo? Será que tá tudo certo? Então a gente vai distribuindo os conteúdos de acordo com a frequência de cobrança. Todo aluno, gente, independente do curso que você faz ou se você estuda sozinho, você tem que saber quais são os conteúdos que mais caem na prova que você está fazendo. Exceto, exceto se você é do Enem. Porque se você é do Enem e se você chegar nessa reta final e você estudar por conteúdo, você vai nadar, nadar e morrer na praia. Se você é do Enem, você precisa estudar nessa reta final pelas habilidades. São as habilidades que vão fazer diferença para você. É você reconhecer uma habilidade e você falar: caraca, toda vez que cair isso aqui, o Enem vai cobrar dessa forma. E tem tempo, gente, para fazer revisão de 10 habilidades em 30 dias, com correção ativa dos erros. Então, ó, ainda em cima da frequência. Tá vendo? Não tem habilidade 1, 2, 3, 4, 5. Não. Ó, dia 1, habilidade 1. Dia 2 a gente vai corrigir de forma ativa. Dia 3, habilidade 3. Habilidade 3 cai muito, habilidade 1 cai muito. A próxima, a 4. A 4 cai muito também. Ok? Então, nós vamos revisar para o Enem em cima das habilidades. Não está na hora de revisar em cima dos conteúdos. E é óbvio que dentro das habilidades a gente tem os conteúdos. Fechou até aqui? Então, frequência de cobrança é extremamente importante. Faz parte da estratégia. Dificuldade individual. Meninos, de novo, a minha dificuldade não é a dificuldade da Duda. E aí, olha o que que eu vou disponibilizar para os alunos que estão fazendo a revisão. Uma autoavaliação. Isso aqui vai fazer uma diferença tão grande para vocês, porque é você olhando para os seus erros e para os seus acertos e falando assim: essa matéria eu não preciso revisar. Com segurança, viu, Duda? E essa matéria eu preciso revisar e essa eu não preciso. Então, dentro da lista, a gente vai ter uma lista chamada Key Start, que são as listas para a gente começar. Eu vou liberar algumas questões e vocês vão primeiro reconhecer o conteúdo de cada questão. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Habilidade cognitiva. Vocês precisam treinar a habilidade cognitiva de vocês. Vocês precisam entender que na prova a gente não sabe o que vai cair. Galera, a gente não abre uma prova e fala a primeira questão é de propriedades da matéria. Não é. A segunda é de modelos atômicos. Não é, não segue a ordem. Não segue a ordem. Então, olhar para uma questão e classificar o conteúdo daquela questão é primordial. Porque o nosso cérebro, ele precisa primeiro falar: opa, essa questão é de soluções. Qual parte das soluções? Ah, essa questão é de diluição. Ah, o que que eu sei de diluição? E aí a gente entra na parte mais importante, que é o brainstorming. Meninos, o brainstorming nada mais é do que vocês pegarem um papel em branco e escreverem tudo que vocês sabem sobre aquele conteúdo, que vocês sabem. Não é o que a apostila que está aqui do lado está te falando, não é o que o exercício te falou, é tudo que você sabe sobre o conteúdo. Vocês não têm noção da riqueza que vai sair daqui. Sabe aquela sensação de vocês falarem assim: ah, eu não sei nada dessa matéria. É mentira. Se você já aprendeu, se você já recebeu aquele conhecimento em algum momento, você sabe daquela matéria. Só que você não pode ter preguiça de pensar. Você precisa fazer um brainstorming. Você precisa pegar um papel branco e falar o que que eu sei disso aqui. Pronto. Feito essa análise, o que que você vai chegar à conclusão?
qual conteúdo que eu vou revisar agora. Eu preciso revisar os 4 conteúdos que estão aqui? Eu preciso revisar todos os conteúdos que caíram dentro daquela habilidade? Né? Dentro de uma habilidade, a gente pode ter infinitos conteúdos. Eu preciso revisar tudo aquilo ali? Ah, não, se eu souber só isso e isso é o suficiente. Ah, das 4 questões, só duas. Só duas já é o suficiente. Eu posso revisar, as outras duas eu posso guardar? Ou então, não, deu ruim mesmo, vou ter que revisar tudo. Bora revisar tudo, não tem problema. Ok? Terceira estratégia, como a gente já falou, é o controle e monitoramento. Ai, gente, olha essa planilha que eu fiz para vocês. Olha só, gente. Dentro do controle e monitoramento, vocês vão ter o controle e monitoramento meu e da minha equipe, tá? Quem quiser entrar no curso vai ter o controle e monitoramento meu e da minha equipe, vai ter a minha visão dentro dos seus problemas, ok? E os meus alunos também, tá? E aí eu criei, esse aqui é o exemplo, é da MScan, né? Lembra que eu só tô dando exemplo. Eu criei a planilha de evolução, que é a planilha que vocês vão usar para marcar. Eu fiz essa questão, eu corrigi essa questão, eu revisei esse conteúdo, eu fiz a correção ativa dos meus erros, como eu deveria fazer, tá? Então tem uma planilha de monitoramento, ok? E olha só que legal. Quando vocês identificarem qual é o conteúdo que vocês vão revisar, aí a gente passa para uma parte mais passiva. Aí a gente passa para uma parte do tipo, você já fez as questões iniciais, você já fez o brainstorming, você já sabe qual conteúdo você precisa revisar e qual parte do conteúdo você precisa revisar. O que que eu trouxe aqui para vocês? O link de uma aula de revisão. Então, os alunos que tiverem na revisão, eles vão ter uma aula, tem aula de revisão curtinha, 10, 20 minutinhos. Aulas curtinhas, para vocês botarem lá no 2x. Eu sei que o 2x é polêmico, mas botarem lá no 2x, assistirem e terminarem o brainstorming de vocês e terminarem de fazer todas as anotações que vocês precisam. Será que depois que eu revisei, eu fixei mesmo o conteúdo? Aí vocês vão para uma segunda lista, que é a Q-Focus, que é onde você vai fazer mais exercícios dentro daquela matéria, tá? Dentro daquela matéria é, que vocês já revisaram agora. Só que agora é de questões da prova. E aí a galera do Enem, a de vocês sempre foi da prova, tá? A de vocês é a habilidade. A gente vai estar testando as habilidades. Lembra, Enem, gente, é habilidade. Qual é a estratégia do Enem? Habilidade. O Enem cobra habilidade, ele não cobra conteúdo. O plano de fundo do Enem é conteúdo. O plano de frente é habilidade. O aluno que revisar as 10 habilidades que mais caem, que mais pontuam no Enem, tá feito. Tá feito. Certo? Então, o monitoramento, vocês podem fazer num papel. Carol, não vou entrar no curso, faz num papel, mas não deixa de monitorar. Você tem que medir os seus erros e acertos, senão você continua girando em falso. Fechou? Alguma dúvida até aqui? Falamos só de estratégia. Falamos o que é estudar de forma ativa, o que é estudar de forma passiva e as 3 estratégias, tá? Agora eu vou dar o passo a passo para vocês. Ai, olha esse desenho. Agora eu vou dar o passo a passo para vocês, tá? Meninos, passo a passo para uma revisão ativa e estratégica. E aqui eu vou aproveitar para fazer meu merchan e vou mostrar tudo que vocês vão ter dentro do curso para cada um desses passo a passo, tá? Marcele, não vou, esses aqui são meus, tá bom? Olha só, vamos lá, gente, presta atenção. Primeira coisa, o que revisar? A gente falou sobre a frequência, mas é só a frequência que eu tenho que levar em consideração? Vocês já viram isso aqui? Vocês já viram esse diagramazinho? Olha só, fiz um círculo, vou pegar o verde aqui. Fiz um círculo e nesse círculo eu dividi em 4 quadradinhos. 1, 2, 3 e 4. Ok? Tudo que tá na parte de cima, do meio para cima do meu círculo, tem alta frequência. Tudo que tá na parte de baixo tem baixa frequência. Tudo que tá para esquerda, eu tenho dificuldade. Tudo que tá para direita, eu tenho facilidade. Então vamos lá, vamos lá. Vocês concordam que esse
espaço aqui, ele precisa entrar na nossa revisão? Alta frequência e eu tenho facilidade. Alta frequência e eu tenho facilidade. Isso aqui tem que estar na sua revisão. Por que que isso aqui tem que estar na sua revisão? É onde você vai garantir os seus pontos. Gente, se cai muito e você sabe, é onde você vai garantir os seus pontos. Ok? Beleza. Vou botar de amarelo. Não, vou deixar de verde. Vou deixar de verde. Concordam que aqui. Opa! Concordam que aqui também é um espaço que a gente precisa revisar? Gente, o trem tá doido. Alta frequência e dificuldade. Alta frequência e dificuldade. Concordam que esse aqui, alta frequência e dificuldade, vocês vão ter que prestar muita atenção na hora da revisão, na hora da correção ativa dos erros? Então, aqui é um ponto de atenção. Eu desenhei muito mal, tá, gente? Não deu nem pra entender o que eu fiz aqui. Aqui é um ponto de atenção. É um ponto onde você tem que falar: caraca, eu preciso prestar atenção aqui. Por quê, Carol? Porque cai muito e eu não sei. Cai muito e eu tenho dificuldade. Isso aqui tem que se repetir durante a sua revisão. Isso aqui tem que se repetir durante a sua revisão. Agora vamos lá. Vamos lá. Vou botar de amarelo. Baixa frequência e facilidade. Baixa frequência e facilidade. A gente vai dar foco nisso? Não. Primeiro que eu tenho facilidade. E depois que tem baixa frequência. Então não é uma coisa que eu vou dar muito foco durante a revisão. É uma coisa que eu posso dar foco durante os meus estudos normais. Mas durante a revisão, não. Não. Eu sei fazer. Ah, Carol, significa então que eu não vou revisar esse conteúdo? Vai, ele tem que aparecer. Mas ele tem que aparecer uma vez, duas vezes, no máximo. No máximo. E esse aqui, meninos? Vou pintar de vermelho. Baixa frequência e dificuldade. Galera, vocês vão fazer revisão do que tem baixa frequência e do que você não sabe? Isso aqui não é para entrar. Isso aqui não é para entrar na sua revisão. Baixa frequência e você não sabe, não é para entrar na sua revisão. Ah, Carol, então não vai cair. Claro que pode cair. Claro que pode cair. Pode cair. Mas você vai botar na revisão? Não, não vai. Vai ser perda de tempo. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo porque você tem dificuldade e a chance de cair é muito pequena. Então, esse quadradinho 3 é um quadradinho que você exclui da sua revisão. E aí, lembra que eu falei de que a revisão ela tem que ser individual? O que a Duda tem dificuldade é diferente do que eu tenho dificuldade. O que a Carol tem dificuldade é diferente do que eu tenho dificuldade. O que a Naama tem dificuldade é diferente do que eu tenho dificuldade. Por isso que ela tem que ser individualizada. Então, ó, o que estudar tem que ter relação com a frequência e com a dificuldade barra facilidade. Fechou aqui? Então, bora. Quando estudar? Ó, isso aqui é extremamente importante, gente. Nós temos três tipos de revisão. Existem três tipos de revisão. Aquela que vocês deviam estar fazendo desde quando vocês começaram a estudar. Manda um eu aí, quem faz isso. Aquela que vocês estão desde que vocês começaram a estudar. Ó, Carol arrasou, mandou um eu. Quem mais faz isso, gente? Só Carol, né? Ó, Mila faz, a Yara eu tento, Giovana faz, ó, muito bem, às vezes, muito bem. Então, olha só.
A primeira revisão é aquela, comecei a estudar, eu tenho que começar a revisar. Aquela que tá lá com você desde quando você começou a estudar. É a mais difícil, gente. Essa é a mais difícil. Porque manter a constância, saber o que que você faz, porque como não é mastigadinho, é a mais difícil, tá? Beleza. Segunda revisão é aquela pré-véspera. É essa que a gente tá agora. É essa que a gente tá agora. É aquela que ainda dá tempo de fazer ajuste. É aquela que ainda dá tempo de consertar alguma coisa. É aquela que ainda dá para te ligar um alerta e falar: nossa, isso tem alta frequência, eu tô com dificuldade, então eu preciso me comprometer aqui. É aquela pré-véspera, pré-véspera, ok? A revisão que vocês estão entrando agora, ou que vocês querem, que se vocês quiserem entrar ou fazer por conta própria, ela é uma de pré-véspera. Galera das particulares. Nós vamos fazer uma revisão de 27 dias, começando a partir do dia 1/9. De forma ativa, tá, gente? Depois vem a revisão passiva, que é das aulas, ok? Então, galera das particulares, revisão de 27 dias a partir do dia 1/9, ok? Quem entrar na revisão vai fazer 240 questões até o dia da prova. É muita coisa. Dá para revisar muita coisa. Quem for do Enem, quem for do Enem, vai fazer uma revisão de 30 dias, a partir do dia 1/10. 30 dias a partir do dia 1/10. E aqui a gente vai ver as 10 habilidades que mais pontuam e que mais caem em ciências da natureza. Vão ser 150 questões até o dia da prova, até o dia final da revisão. Além da parte passiva, que são as aulas. Então, para quem é independente, quiser começar agora, vocês têm uma média de 30 dias para estudar. A galera do Enem ainda tem mais tempo, né? Mas pensando nesse pré-véspera, 30 dias é o suficiente. E 30 dias é o tempo que vocês têm para ajustar muita coisa. Terceiro tipo de revisão, meninos, é a revisão pré-prova. É aquela da semana. É aquela que onde vocês estão só fechando os detalhes e essa revisão, ela é passiva, tá? Claro que vocês vão fazer alguns exercícios e tudo mais, mas essa revisão pré-prova, ela normalmente é passiva. Ela normalmente é uma aula, é uma dúvida que você tem e você pergunta, tá? Então, essa pré-prova, ela é passiva, ok? Sim? Prof, as questões é apenas de ciências da natureza? Isso, Francisco. Olha só, Francisco, estou te ensinando uma revisão que você pode fazer com qual matéria você quiser, tá? Mas a minha revisão do Enem é de ciências da natureza com foco na química, ok? Então vamos lá, vamos lá. E como fazer essa revisão, né? Como que a gente faz essa revisão? Gente, isso aqui é o ouro dessa aula, tá? Isso aqui é o ouro dessa aula. Como fazer uma revisão ativa e estratégica. Bora lá que eu vou descrever para vocês tudo isso aqui. Comecem fazendo uma lista de aquecimento. O que que é uma lista de aquecimento? É aquela lista que você vai reconhecer os conteúdos. É uma lista pequenininha, 3, 4 exercíciozinhos. É uma lista bem pequenininha. É só para você falar assim: que conteúdo é esse? É para você treinar a sua flexibilidade cognitiva, que eu falei, o que eu falei para vocês agora. Vocês precisam treinar a flexibilidade cognitiva. Na hora que a gente abre a prova, a gente não sabe qual é a matéria que está ali na primeira questão. Então, essa lista de aquecimento, ela vai servir para isso. Depois da lista de aquecimento, você vai fazer a revisão ativa, que é o brainstorming. Então, você vai pegar um papel em branco e vai anotar tudo que eu sei. O que que eu sei daquele conteúdo que eu fiz? O que que eu sei daquelas questões que eu fiz? Eu sei isso, 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 isso. Ó, é botar a cabeça para ferver, é botar a cabeça para pensar, ok? Brainstorm. Terceiro passo é a revisão passiva. Por quê? Porque aqui no brainstorming você vai identificar onde estão as suas falhas.
Você vai identificar onde você precisa estudar. O que que você está precisando revisar? Agora, revisar, tá, gente? Não é estudar, hein? A gente está falando de revisão, não confunda. Então, é assistir uma aula de revisão, é fazer um resumo, né? É ler um resumo, na verdade. É mapa mental, é flashcard. Ah, Carol, mas flashcard é ativo. Depende do flashcard, né? Depende, depende. Flashcard entra em revisão ativa barra passiva, ok? 4. Resolução de questões. Opa, eu identifiquei os conteúdos, fiz um brainstorming, revisei tudo daquele conteúdo, agora eu vou fazer questão. Agora eu vou bater em cima de questão da prova que eu quero. Então agora eu vou revisar para a prova que eu quero. Ok? Ah, eu vou fazer o Enem. Você vai fazer questão do Enem. Ah, eu vou fazer o VV. Você vai fazer questão da UVV. E por aí vai. E galera do Enem, vocês têm ainda, além da habilidade, a proficiência para ficar atento. Eu vou falar sobre isso porque vai ter um bônus para galera que entrar aí, tá? Quinto passo: correção estratégica. Não adianta resolver questões se você não corrigir as questões de forma estratégica. Gente, não adianta você resolver a questão se você errar a questão ou chutar e você não fizer a correção ativa dos erros. Não adianta, tá? Não adianta. Então, aqui, ó, é o mais importante, ok? É o mais importante. O monitoramento. Lembra para vocês não ficarem rodando em volta do rabo? O monitoramento. Tem que preencher planilha. Tem que preencher um caderno. Carol, não vou fazer a revisão, preenche o caderno. Escreve lá. Errei as questões tais, tais e tais e tais. Significa que ainda tem brecha. Significa que ainda tem coisa que precisa ser melhorada. Certo? Então aqui entra a nossa planilha de evolução. Deixei alguma lacuna para trás? Ó, eu fiz isso durante todos os dias. Todos os dias. Deixei alguma lacuna para trás? Tem que fazer recall. Gente, tem que ter tempo para analisar. Tem que ter tempo para pegar a planilha e falar assim: poxa, eu não tô boa nisso aqui ainda. Isso aqui ainda tá faltando. Isso aqui ainda não tá legal, tá? Então tem que ter tempo para fazer o recall. No nosso curso, o recall ele acontece aos finais de semana. Então são 5 dias, tudo guiado. Vocês vão receber todas essas listinhas, tudo direitinho, tudo prontinho para vocês. E o final de semana de recall, tá? E uma outra coisa, nenhuma dúvida pode passar. Ô, gente, não adianta nada vocês estudarem se a dúvida continuar. E aí, para quem entrar no nosso curso, vai ter o suporte pelo plantão, tira dúvidas, tá? Então, vai ter ainda o acesso ao nosso suporte. Meninos, mostrei para vocês o que, mostrei para vocês quando e mostrei para vocês como fazer uma revisão estratégica. Todo mundo que participou da aula hoje tem condições de sair daqui e montar uma revisão ativa e estratégica, que é a forma como tem que ser. E se você gostou disso tudo aqui e quiser ser acompanhado comigo, por mim, né, por mim, pela minha equipe, eu vou te esperar na melhor revisão de todos os tempos. Gente, eu criei uma revisão que tá muito incrível, que tá muito detalhada, que tá muito direcionada, que tá dia a dia, meninos. Eu coloco ali para vocês, dia um, o que que vocês vão fazer no dia um? Dia 2, o que que vocês vão fazer no dia 2? E assim por diante, tá? Vou só mostrar para quem tiver interesse como é que tá ficando a nossa plataforma, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Ó, vou até descer aqui um pouquinho. Fórmula da aprovação. Então, a gente tem aqui, ó, MSCAM, Multivix, Unesc e UVV. São revisões diferentes, não é a mesma para todas as faculdades, porque a frequência é diferente, a forma de cobrar é diferente. E tem a revisão do Enem, que a revisão do Enem ela vai ser especial, ela vai funcionar como uma mentoria, tá? A nossa revisão do Enem ela vai funcionar como uma mentoria nessa reta final. Ok? Então, tá vendo, ó, dia um, dia 2, dia 3, dia 4, vocês vão receber mastigado. O que que vocês têm que fazer a cada dia? Tem aulas de revisão, tem tudo aqui dentro do curso, tá?
Prof, quanto tempo mais ou menos você acha que deve durar essa revisão por dia? Duda, ótima pergunta. Eu montei a revisão para que vocês gastem mais ou menos 1 hora e meia para fazer tudo isso, tá? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Então, mais ou menos 1 hora e meia para vocês conseguirem se organizar e fazer tudo isso, ok? Só lembra, né, Duda, que no final vocês fizeram 240 questões das particulares, 150 questões do Enem. É muita coisa, tá bom? Meninos, olha só. Obrigada, obrigada. Vou falar um pouquinho mais do curso para quem tiver interesse, tá? A nossa revisão, vou falar especificamente agora para as particulares. A nossa revisão, ela vai ter um investimento de R$ 497 à vista, ou pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? É, Essa revisão, ela vai começar agora no dia 1º de setembro e ela vai até o dia 26 de setembro com o dia a dia, com a revisão ativa, ok? E a partir do dia 26 de setembro, a gente entra na revisão passiva. A gente entra nas aulas. A gente entra nas aulas ao vivo, onde eu, minha equipe, a gente resolve questões revisando o conteúdo, que é uma forma excelente de revisar, tá? Então, assim que vai acontecer a revisão, né, para as particulares aqui do Espírito Santo. Então, vai começar no dia 1º de setembro, ok? Carol, e a revisão do Enem? E aí, quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui no chat. E a revisão do Enem? A revisão do Enem, ela vai ter o mesmo investimento, R$ 497 à vista, ou pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. E a revisão do Enem, ela vai funcionar como uma mentoria, tá? Ela vai começar no dia 1º de outubro, vão ser 30 dias, e a gente vai revisar as 10 habilidades que mais caem e que mais pontuam no Enem dentro de ciências da natureza. E aí, quando eu falo de ciências da natureza, eu estou englobando tudo. Química, física e biologia, ok? As listas, elas têm esse direcionamento. Além disso, às quartas-feiras nós teremos aulas ao vivo também, onde eu também vou falar, também vou passar conteúdos de química. A gente vai fazer questões e resolver questões, revisando o conteúdo dentro das 4 habilidades mais importantes, ok? E que mais pontuam para o Enem, tá? Só que o Enem vai ter uma novidade. Para a galera que entrar na revisão do Enem até a sexta-feira da semana que vem, vocês vão ganhar uma mentoria, um horário individual comigo, onde eu vou fazer a sua coerência pedagógica. Enem é estratégia. O Enem não é acertar número de questões. O Enem é estratégia. Então, quem entrar até a próxima sexta-feira, né, da semana que vem, deixa eu ver que dia que vai dar. Vai ser dia 29. Vai ganhar comigo, individualmente, a coerência pedagógica. Então, eu vou pegar a sua prova de 2024 e eu vou te mostrar, olha só. Essa e essa questão fizeram com que vocês tirassem uma nota menor. Fez com que você tirasse uma nota menor. E essa questão fez com que sua nota aumentasse. Porque qual é o objetivo de quem vai fazer a prova do Enem? Independente do número de questões, você precisa estar na maior nota. Você precisa estar coerente pedagogicamente com aquilo que você sabe, que é o que o Enem espera. Ok? Gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, e tem um detalhe. Eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar lá no grupo de vocês. Eu vou abrir as inscrições agora para os cursos das particulares. Mas do Enem, a revisão ela vai ser com um número super limitado de vagas, porque por causa desse atendimento individualizado, literalmente, né? E, e aí eu vou passar um formulário, porque os alunos mais interessados que eu vou entrar em contato para entrar na revisão. Tá bom? Gostaram da aula? Gostou, não? Gostaram da aula? Deu para aprender um pouquinho? Que bom, que bom. Meninos, ó, vou mandar os links lá para vocês, tanto da galera do Enem quanto da galera das particulares. Muito obrigada pela companhia. Façam uma revisão estratégica e ativa. Vocês não têm noção de como que vai fazer diferença para vocês.
tá? Vocês não têm noção de como vai fazer diferença pra vocês, tá bom? Ó, beijos. Beijo, tchau.